Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre um evento histórico que marcou o Rio de Janeiro e completa 50 anos. 100 mil pessoas se juntaram para protestar contra a ditadura militar. Em 1968, o país vivia sob um regime militar há 4 anos. Movimentos estudantis e artistas que se colocavam contra o governo eram reprimidos. O fato mais marcante até então tinha sido a invasão do restaurante Calabouço no centro, que culminou na morte do estudante Edson Luiz Lima Souto, de 18 anos, atingido com um tiro a queima-roupa. No dia 26 de junho, cerca de 100 mil pessoas protestaram contra os militares pelas ruas do centro. O movimento ficou conhecido como a Passeata dos 100 mil. A manifestação começou na Cinelândia e foi até a Assembleia Legislativa. Uma enorme faixa não deixava dúvidas sobre os ideais daquelas pessoas. Abaixo a ditadura, o povo no poder. A passeata durou 3 horas e não teve registros de confrontos com a polícia. As manifestações foram aumentando em toda a cidade. O governo respondeu com o decreto do Ato Institucional número 5, assinado no dia 13 de dezembro de 68, que foi o maior símbolo da repressão. Vamos conversar com o fotógrafo Evandro Teixeira. Ele é o autor da foto que mostra uma multidão segurando a faixa contra a ditadura. Esse é um dos registros mais simbólicos da passeata dos 100 mil. Evandro, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pela sua participação. Queria começar falando um pouco mais sobre essa foto, sobre o momento dessa foto. O prazer é meu estar aqui com vocês, é uma honra. Eu acho que é importante que se fale desse momento tão importante que é do acontecimento do Brasil. E agora, nesse dia especificamente, dessa foto especificamente, eu acho que foi um dos momentos mais simbólicos para o Brasil. Eu acho que o Brasil ganhou, os militares deram esse dia glorioso para todos nós, para os estudantes, para todo mundo de um modo geral. E eu saí do Jornal do Brasil, que era um jornal censurado da época, visto como apoiava os estudantes. Eu saí com a missão é claro, com a equipe nossa, de cobrir a passeata, mas ficar de olho no Vladimir. Eu tinha essa missão também, que ele poderia ser, havia uma notícia que ele poderia ser preso ou morto, porque o brigadeiro Burnier andava procurando ele, caçando. E eu fiquei de olho no Vladimir. Eu acho que nós começamos aqui na Cinelândia, onde foi feita essa foto, como você acabou de falar. Foi um dia glorioso, chegando blocos de artistas, intelectuais, de religiosos, freiras, jornalistas, todo mundo chegava de bloco, de mão dada. Foi lindo o dia. E nesse dia da foto eu estava ao lado do Vladimir, como ele começou o discurso. E ali eu acho que eu fiz com várias angulações, mostrando a sua totalidade da passeata de 100 mil, e naquele momento, dessa faixa, dessa foto especificamente, eu usei uma lente de 90 milímetros para dar um corte que eu queria mostrar exatamente aquela faixa. E essa foto, chegando no Jornal do Brasil, nós todos chegamos ao jornal e o material foi revelado e editado pelo Alberto Ferreira, que era o nosso editor de fotografia, e essa foto foi escolhida para a primeira página. E o Alberto Dino, que era o diretor de redação, que era uma figura incrível, um homem corajoso, um homem que peitou os militares na época. E essa foto chegando no gabinete dele, na sala dele, e a gente ficou lá comemorando a foto. Essa, cá, beleza e tal, simboliza aquele momento e tal. E de repente nós esquecemos que do lado oposto da sala dele tinham 2 militares que moravam na redação, censurando tudo, destruindo tudo. Os repórteres eram destruídos, era uma loucura os caras. E eles viram aquela euforia, eles, o que é que vocês ali estão? Chegaram lá, arrebatou a foto, o cara me dá essa, com palavrões, tomou uma foto, rasgou a foto. Aí o Dino, por que você não come? Quase que foi preso, né? E o Dino protestou, porque não é possível, a foto vocês deram um dia para o povo brasileiro, um dia desse e tal, e vocês agora vão proibir? Aí eles, não, vamos fazer o seguinte, então, deixa eu ver o material todo. E aí foi mostrado o material para eles e eles escolheram uma foto que mostrava a sua passeata, a passeata na sua totalidade, os 100 mil pessoas, mas que não se fazia nenhuma alusão a nenhuma faixa. Essa foi a foto publicada na primeira página do Jornal do Brasil. Foi muito frustrante para vocês? De uma certa maneira, sim, porque foi uma foto, quando você escolhe uma foto para a primeira página, que o Jornal do Brasil era censurado, o jornal chegou a ser destruído, ser fechado a bala, era na Rio Branco aqui 110, então a gente vivia momentos
memorável, a gente fazia aquilo com coração, nós não fazíamos, eu no país especialmente não participava da passeata com a função de obrigação, eu fazia por obrigação e por coração, porque ela conta tudo aquilo ali, aquele momento todo, e eu fazia uma coisa de coração, porque gostava. E nesse dia da passeata, cara, foi um negócio sensacional. Nós saímos daqui da Cinelândia, o Vladimir realmente foi um grande líder, ele subia em árvore, e não havia microfone, nem carro de som, era tudo no gogó. Ele parou na Rio Branco, parou em frente ao Jornal do Brasil, que apoiava a causa dos estudantes, falou, descemos para o presidente Vargas, onde ele falou também, e foi o dia todo. O dia todo, e outros líderes também falando, a Candelária ele falou, e depois dobramos à direita para 1º de março. No Palácio Tiradentes ele falou de novo, e aí no final da tarde terminou a passeata, ele entrou no seu Fusquinha verde, e aí eu disse, minha missão está resolvida aqui, que ele foi embora, não foi preso, não foi morto, não foi nada, felizmente. E nesse dia da passeata, o mais importante daquele dia glorioso é que, incrível, não houve sequer uma pessoa atropelada, uma pessoa... Enfim, foi uma coisa incrível. Não se imaginava que fosse acontecer. Claro que a gente pensava que ia ser uma guerra, mas, muito pelo contrário, os militares, eu acho que deram aqui, a partir depois da passeada, dos dias seguintes, aí, o galo cantou, né, meu amigo? Você foi uma testemunha ocular da história, desse período da história brasileira, muito importante, né? Você conseguiu mostrar, através das suas fotos, uma parte importante da história brasileira. Você estava, inclusive, no dia da repressão aos estudantes, ou a todo mundo que estava na missa, por conta da morte do estudante Edson Luiz, não foi? Isso, a Candelária virou um palco de guerra, foi uma loucura. Eu me lembro que eu estava em cima do edifício, ali em frente à Candelária, e estava eu e outros colegas mais, aí os militares, quando viram que a gente estava fotografando, começaram a atirar. Nós tínhamos que fugir dali, correr para o fundo da Candelária, do outro lado, subir no edifício das seleções. De lá nós fizemos uma foto, os padres fecharam a igreja e os militares começaram a atacar. Eu me lembro que tinha um fotógrafo do Jornal do Brasil, Alberto Jacó, coitado. Foi destruído, quebraram as costelas dele, ficou 3 meses hospitalizado, outra câmara destruída, tinha um jornalista da França, foi totalmente quebrado. Foi uma loucura, foi uma loucura. Não se podia sair daquele bloco ali da Cinelândia, da Catedral, da Candelária, porque eles pegavam as pessoas, prendiam e massacravam. Foi uma loucura aquele dia. Mas tiveram outros dias também de terrível, na Sexta-feira Sangrenta, onde eu fiz aquela foto do estudante caindo aqui, batendo com a cabeça no Teatro Municipal, ali ele caiu morto, deu um berro horroroso, coitado, ficou lá estirado. E aí eles partiram para cima de mim, porque era guerra, o material era destruído, quando eles te pegavam era destruído, você era quebrado e alguns jornalistas presos, e a situação era terrível. Mas eu acho que superamos tudo isso, o que se pôde salvar. Está aí para contar a história, para se mostrar tudo isso, daquele momento terrível no Brasil, no Rio de Janeiro especialmente. 6 meses depois, por causa dos desdobramentos dessa passeata, surgiu o AI-5. Como foi trabalhar nesse período? Como foi? É uma pergunta, foi uma loucura, né? Porque era tudo censurado, era tudo quebrado. Várias vezes o Jornal do Brasil foi fechado, porque era muito engraçado isso, de uma certa maneira, muito bom, né? Porque o Jornal do Brasil apoiava o movimento estudantil, a causa da época. E os militares com isso não gostavam, porque toda vez que havia uma passeata, os estudantes paravam em frente ao Jornal do Brasil, faziam barricada na 7 de setembro, vários estudantes ali caíram mortos. E era a guerra a guerra de bola de gude dos estudantes, era lindo, cara, era lindo. Maravilha, os estudantes jogando bola de gude, os cavalos caindo na Rio Branco, porque a Rio Branco era o palco de guerra, era uma loucura. Mas eu acho que foi uma loucura esses momentos do AI-5, mas eu acho que se pôde trabalhar, se conseguiu, aliás, salvar alguma coisa, repetindo o que eu falei, e acho que hoje esse material está aí para contar a história, momentos da história do Brasil, daquele momento terrível de 78. Foi muito bom bater esse papo contigo, agradeço novamente por essa oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui contigo. Evandro Teixeira, grande fotógrafo, 61 anos de carreira, e ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.